começar a mostrar. Vou mostrar o PowerPoint, né, que eu estava mostrando na última aula. Vou apresentar aqui uma janela. Métodos contraceptivos. Eu terminei a aula passada, não sei se vocês lembram, mas eu tinha falado sobre tomar a pílula anticoncepcional bem certinho, né? Que tem que ser tomado bem certinho, na hora correta, para não ter muita variação, né? Nem para cima nem para baixo de hormônios, né? Manter certinho. Eu expliquei a pílula no dia seguinte, falei que ela não deixava implantar, tudo mais, e daí eu falei que o resto eu ia falar hoje, senão ia passar muito rápido. Na realidade é assim, os hormônios, os métodos contraceptivos hormonais não muda nada, tá? Não muda nada. Sempre a lógica é sempre a mesma. Você ter uma dosagem de hormônios alta, enganar a sua hipófise que está grávida, e daí não vai ter ovulação, né? Acaba não tendo ovulação. A ideia sempre acaba sendo essa. Aí, o que não está aparecendo aí para vocês? Cadê? Eu vou parar de apresentar de novo, tá, gente? Não sei por que não apresentou agora, acho que... Ué. Canela. Ué. Por quê? Agora vai. Então, eu comentei, né, que dava aquela enganada no cérebro, então fica como não ovula porque pensa que está grávida, né? A hipófise pensa que a mulher está grávida. Então só muda a dosagem, a forma de aplicar, né? Eu estou tomando pílula todo dia, ou eu estou aplicando uma injeção que pode ser mensal ou trimestral, então se aplica intramuscular mesmo, esse hormônio ele vai ficar no corpo, vai ter efeito, aí vai depender dele qual você tomar, pode ser até trimestral. Professor, pode ser que eu não menstrue durante 3 meses? Pode ser. E pode isso, professor? Pode. Não faz mal para a mulher, professor? Não faz mal para a mulher. Veja só, tem os efeitos colaterais básicos de hormônios, tá, gente? Então, sempre tem que ver que... Eu vou dar um exemplo agora, porque estava até conversando com a minha esposa sobre isso. Um dos efeitos colaterais dos hormônios é a possibilidade de trombose, né? Vocês já ouviram falar disso? Sabem o que é uma trombose? Vocês já ouviram falar de trombose? Já ouvi falar, mas não tenho Teve a certeza do menina que que tomou vacina lá, falaram que morreu de trombose, não sei o quê, bababi, bobobó, coágulo, isso. Trombose é Então, grave. Porra, veio uma voz do céu agora, quem falou assim? Desculpa. Nossa senhora, Carolina, você está falando disso. Você quase comecei a rezar agora. Esse eco todo. Enfim, ela está lá, abraçada com Jesus. Tá? E amém. E só para constar, é mais fácil ter trombose tomando anticoncepcional do que tomando vacina contra coronavírus, sabiam disso? A probabilidade é maior. Professor, mas por que apareceu a menina? Porque a gente tá vacinando aos milhões, daí vão aparecer esses casos, infelizmente. E não justificando, pelo amor de Deus, a morte da menina tem que ser visto, tem que saber por quê tão jovem, coisa assim, uma série de coisas tem que ser bem pesquisado, não se relativiza nunca nenhuma morte, isso é bem importante colocar, tá? Não é tipo assim, 5% vai morrer, que morra, não, nunca é assim, sempre tem que ver se não tem alguma possibilidade, mas saibam que existe risco de trombose por causa do anticoncepcional, é um dos fatores. Protege contra alguns cânceres, facilitam outros cânceres, mas nada é obrigatório. Nunca um efeito colateral é obrigatório ter, tá, gente? Isso é importante colocar.
porque senão você não vai nem comer mais, porque até comida dá efeito colateral, tá? Então, tem que ter bom senso na hora de utilizar essas coisas. Agora, o que eu falei que não faz mal? Tem mulher que acha que é obrigatório menstruar. Não é obrigatório menstruar. Ah, tem que limpar. Já falei isso pra você, né? Mulher não tá suja para ter que limpar do gênero, né? Tem que tomar. E daí, olhem só, se você para pensar que não tem essa obrigatoriedade de menstruação e tudo mais, para pensar que bênção que é você não menstruar trimestralmente, né? E toma vacina, pode ficar tomando uma depois da outra, daí não vai menstruar. É isso aí. E sempre vem uma pergunta, na verdade, é uma pergunta com afirmação. O cara já vem com afirmação. Né, professor? Mas daí dificulta para a mulher engravidar, né? Não tem nenhuma relação com dificuldade de engravidar. Até hoje, não teve ninguém que comprovasse que anticoncepcional, depois que você para de tomar, dificulta. O que não quer dizer que não tenham mulheres que tenham dificuldade de engravidar depois que param de tomar, porque vão ter mulheres que têm dificuldade para engravidar, e acontece. Mas não quer dizer que tem relação direta com o anticoncepcional, certo? É importante a gente visualizar este lado. Então, aí, esse de injeção, mensal ou trimestral, tem o implante, tá? Esse implante pode ser de 6 meses, 1 ano, né? Você coloca embaixo do braço aqui o implante, é tipo uma dragezinha que você coloca embaixo da pele, implante subcutâneo, e fica lá liberando hormônio, também passa vários meses. Se funcionar. Por que eu falo se funcionar tudo bem certinho? Então, Isabela, todo mundo tem essa questão da agonia, né? De colocar esse negócio aí. Deixa eu perguntar uma coisa, e não me leve a mal, porque não tem juízo de valor. Você tem algum piercing, Isabela? Mas queria, né? Oi? É a mesma sensação? Eu penso o seguinte, vão me furar, colocar alguma coisa dentro de mim, assim, eu não consigo ver muita diferença, entendeu? Sem contar que implante você tem menos que um piercing, no seguinte sentido, você vai colocar o implante nessa parte de baixo do braço aqui e vai acabar esquecendo dele, vai chegar uma hora você não vai ter mais sensibilidade dele. E o piercing você vai estar vendo, tá mexendo, colocou no nariz, por exemplo, prende alguma coisa, puxa, dá aquela machucada, o próprio brinco, né? Dá uma puxada, machuca. Então, é nesse sentido que eu não vejo muito sentido ter nervoso de ter um implante, mas acho que um piercing tudo bem. Por isso que eu falei, não é juízo de valor, não tem nada em relação à estética, nem nada disso. Mas é só nesse sentido que é a minha dúvida das pessoas. Mas é normal ter. Eu vou dizer para você assim, eu tenho uma agonia de pensar, mas eu não tenho piercing nenhum, não tenho nenhum furto, tem nada pendurado em mim. É uma coisa minha, né? Então, não veria diferença colocar um implante ou colocar um piercing. Prende aqui na orelha, vem uma corrente e prende no nariz. Se eu fosse usar, eu ia usar assim, porque tinha um cara, o baixista, se não me engano, era o baixista do Skid Row, ele usava um brinco, saia uma correntona, vinha até o nariz, achava muito legal. O negócio dele. Só que eu não tenho coragem. Não tenho coragem dessas coisas. Enfim, vamos para frente. Métodos cirúrgicos. Os métodos cirúrgicos são muito simples, né? Na verdade, é a vasectomia e a laqueadura, né? A vasectomia faz um corte no duto deferente. Então, na verdade, faz um cortezinho aqui na bolsa escrotal. Puxa o duto deferente, corta, amarra, tá? Nos 2 testículos, obviamente, não adianta fazer um só, né? Não serve para nada fazer um só. E com o tempo, como o espermatozoide não sai mais daqui, com o tempo o testículo
para de produzir espermatozoide. Então, por isso, por exemplo, assim, a vasectomia pergunta para mim, senhor, pode reverter a vasectomia? Pode, mas assim, quanto mais tempo tiver de vasectomia, menor a chance de dar certo. Então, o cara fez vasectomia, em 6 meses, o cara, não, pensei melhor, não quero ser fértil. Aí, talvez dê certo de ligar de novo. Mas o cara já está 5 anos de vasectomia, o testículo não produz mais espermatozoide, a chance de dar certo essa reversão, ela acaba sendo mais difícil de acontecer. Acaba sendo bem difícil. Lembrando que o homem, ele ejacula normalmente, tá? Por quê? Porque o ejaculado, a maioria do ejaculado é líquido seminal, feito pela glândula seminal, o líquido prostático, e das glândulas bulbouretrais, que ficam aqui embaixo, aqui, certo? Então, tem uma ejaculação sem espermatozoide, certo? Uma ejaculação sem só a parte líquida mesmo. E daí não engravida por causa disso, certo? Mas pode dar errado isso aqui? Pô, tem cara... Sério, gente, é muito impressionante. Mas eu perguntei pro meu urologista, ele falou que já viu relatos, nunca aconteceu com ele, do cara pegar e isso aqui reconstituir sozinho. Grudar de volta um no outro e reconstituir sozinho. E daí a mulher do cara engravida, e para explicar daí, o cara fez a vasectomia, a mulher engravidou. Putz, aí dá um trabalho, hein? Mas daí tem que fazer lá um espermograma, ver que tem espermatozoide e tudo bem. A versão feminina, que era muito mais usada, né, antigamente, é a laqueadura. Então você faz a mesma coisa, corta tubo, uterina, fecha ali, e o espermatozoide não tem como passar aqui, né, porque a fecundação ocorre aqui, né, perto do ovário, lembra disso, tá? Então o espermatozoide não chega lá, não engravida, não tem como engravidar. É reversível? Também é, certo? No caso da mulher, mais facilmente reversível do que não, mas é muito... Mas assim, eu nunca ouvi falar de mulheres fazerem reversão no seguinte sentido. Para a mulher é muito mais invasivo, né? Para o homem, se você parar a pensar, tá basicamente fora do corpo dele, né? Porque o saco tá fora do corpo, né? Então é só abrir ali, tipo, arrumou, tá de boa. Agora, a mulher não, a mulher tem que, no mínimo, fazer, acredito eu que hoje eles façam muito com videolaparoscopia e tudo mais, mas quem já fez videolaparoscopia sabe que, mesmo sendo videolaparoscopia, não é fácil, não é, tipo, incha, a gente fica inchado, cheio de coisa, não é legal. Então, tipo, normalmente faz de uma vez só, né? Por isso tem que ser muito bem pensado, muito bem pensado. A vídeo ou a laqueadura, Isabela? A cirurgia, de modo geral, você diz. A laqueadura? Depende, meu anjo, depende. Tem mulher que aproveita que tá tipo, não vai engravidar mais, por exemplo. Então aproveita que ia fazer ia fazer já uma cesárea e já aproveita e já faz a laqueadura. Então ia ter que recuperar de qualquer jeito da cesárea, faz a laqueadura. Tem muita mulher que, digamos assim, a mulher engravidou com 37 anos e já é o segundo ou terceiro filho. A mulher não quer mais, né? O casal resolve que não quer mais. Aproveita. Lógico, tanto a laqueadura quanto a vasectomia tem uma questão ética importantíssima em volta dela, né? Que não é fazer simplesmente vou lá e faço. Vou lá, vai um moleque aí e fala aí agora, nunca vou querer ser pai na minha vida, vai lá e o médico vai lá fazendo vasectomia no cara, ou uma menina também. Se um médico ético, não, Guilherme, não vai nessa não, cara, porque a gente muda de ideia, cara. A gente muda de ideia, por isso que não se faz em pessoas jovens. Mesmo casado, olha só que interessante, eu fiz vasectomia, né? Quando
não, bem depois que minha filha tinha nascido já, uma vez lá, bebê é uma delícia, eu adoro. Eu queria ter uns 15, só, eu tinha ganhado na Mega Sena, no caso. Não é? Porque é caro, é um bichinho caro pra cacete. Daí, eu ia fazer pelo plano de saúde. Não, mas quando é nosso, eles ficam bonitinhos, Guilherme. É que nem pug. Já viu? Os donos gostam do pug, mas o bicho é deformado, cara. Mas o dono gosta. O dono acha bonitinho. Então, criança é tipo um pug humano. Tenta imaginar assim. Então, a gente gosta. Entendeu? Eu nunca tinha comprado uma criança com pug na minha vida, mas é que me veio isso na cabeça agora. Olha só, fiz pelo plano de saúde. Eu tinha que mandar uma carta da minha esposa assinada, dizendo que ela permitia, e eu tive que comprovar, né? Tinha mais de 40 anos, tinha 2 filhos, tudo isso, né? Que o médico indicava, sim, laqueadura também. Então, digamos assim, olha o que eu vou falar. Você, menina, vai lá, normalmente, Guilherme, ter mais de 40 anos e já ter pelo menos 2 filhos. 2 filhos. Daí, lógico, né? Esse no plano de saúde, tá, Guilherme? No plano de saúde. Eu não paguei nada. Se você for pagar, vai ter médico que não vai fazer simplesmente porque o cara vai dizer, digamos assim, você tem 18 anos, é maior de idade já, 21, vamos dizer que você tenha 21, né? Para dizer que é maior de idade mesmo. E você paga um médico lá e ele faz vasectomia. Ou uma menina vai lá, paga, faz laqueadura. 5 anos depois, você encontra o amor da sua vida e a ocitocina, sabe? Um hormôniozinho que tem na cabeça. Ele faz você pensar coisas diferentes. E você se arrepende desse negócio. E aí, você pode processar o cara dizendo que você era muito jovem, o cara tinha que ter falado para você, tinha que ter dado opção, tinha que ter feito negócio. Por isso que muito médico não se mete a fazer de jeito nenhum uma coisa dessa. Não se mete de jeito nenhum. E outro caso, isso aconteceu, isso acontecia no Peru, tá? Isso acontecia no Peru, não no Peru que a gente está falando, no Peru, país. Tá? Na época do ditador lá, do Fujimori. As mulheres descendentes indígena, eles iam lá, faziam laqueadura sem ela saber. Qualquer coisa que chegava no hospital, vai ter que fazer, faziam laqueadura para os descendentes de índio não ter filhos, para branquear a sociedade peruana. Olha que terrível isso. E isso é considerado um tipo de genocídio. Certo? Isso é considerado um tipo de genocídio. Imagine, a mulher nem sabe, né? Horrível, terrível. Antiético total, né? Terrível demais. Danado. Diga-se passagem. Mas então, beleza. Outros métodos. Em outros métodos, vamos dizer assim, são aqueles métodos que são os que mais falham, tá? Como eu falei, todo método é falho, né? Todo método tem a porcentagem de dar errado. Certo? Esses outros métodos, essa porcentagem é meio alta. De todos eles, eu vou dizer a verdade. Eu falo porque tá no script, né? De falar de coito interrompido, mas a verdade é que a chance de engravidar é muito grande. Eu nem estou levando em consideração as questões de doenças, né? Porque tirando camisinha, todos esses outros aqui, né? Nenhum protege contra HIV, sífilis, gonorreia, enfim, essas doenças. E vocês têm que tomar muito cuidado, gente. Vocês, que eu digo vocês mais jovens. Por quê? Como no imaginário dos mais jovens, e até talvez por culpa de nós, professores, não sei, talvez pela forma de falar, hoje as pessoas não morrem por causa do HIV. Se tiver o tratamento, a pessoa for bem consciente do tratamento certinho,
poucas pessoas morrem, pode ter uma vida muito longa, não é uma vida fácil, tá? Que talvez esse seja o grande erro, as pessoas acham que, que o cara que tem HIV, o cara que é HIV positivo vai ter uma vida tranquila. Não é bem assim, tem que tomar um coquetel de remédios, tem uma série de efeitos colaterais, tem alguns efeitos colaterais, alguns medicamentos tem que tomar de tempo em tempo, que é como se fosse uma quimioterapia pesada. Mas o cara vive, né? Vai viver décadas, né, com HIV. E isso fez com que os mais jovens, principalmente, que é quem normalmente se coloca mais em risco, parassem de usar a camisinha. Então, olha que coisa complicada. O número de HIV entre jovens aumentou, com índices semelhantes entre homens e mulheres. Detalhe é esse, bem importante. Antigamente era muito pro homem, né? Hoje não, homens e mulheres. E na esteira disso, está aumentando a quantidade de sífilis, a quantidade de gonorreia, HPV, né? Outras doenças que são transmitidas sexualmente também. Hepatite C. Então, não é só o HIV, tem uma série de doenças que pode ter. Então, coito interrompido, eu estou falando isso porque o coito interrompido já é um método fraquíssimo, né, como anticoncepcional, sem contar o risco de doenças. A tabelinha, ela deve ser sempre pensada o ciclo. Se a mulher não fez aquele esquema que eu falei, de saber de um ano e meio, vendo todo o ciclo para saber de quantos dias é o ciclo dela, nem pode pensar em fazer tabelinha, esquece tabelinha. Isso só começa a funcionar quando a mulher se conhece bem. E bem significa exatamente isso que eu estou falando. Ela tem lá o calendário da menstruação, viu lá quantos dias é o ciclo dela, bem certinho, e daí consegue fazer 14 dias para trás, né? Eu já falo, aqui fala 2 dias para frente, 2 dias e meio para trás dos dias férteis, do 14, não sei se você viu ali, ó, tá na metade do 11 até o dia 16, né? Eu já diria que é do dia 11 ao dia 17, 3 dias antes, 3 dias depois, tá? Para ter certeza, certo? Então não dá para usar mesmo, certo? Mas é um método que eu falo sempre que na hora que você quer engravidar, é o melhor método que tem, porque funciona muito bem, porque daí você vai ter relações sexuais nos dias férteis e daí funciona aquela beleza, né? Garante mais lá. O normal é usar o método da tabelinha, deixa eu só passar aqui, ó, junto com a ideia da temperatura basal. Então a mulher sabe que vai ovular ali pelo dia 14, ela fica vendo a temperatura dela e na hora da ovulação, essa temperatura aumenta ali em quase 1 grau. Então vai sair ali dos 36, vai quase lá para o 37, vai para o 35,5, para o 36,5. Então se ela passa ali uma semana medindo a temperatura, ela vai ver que vai fazer uma média da temperatura dela. Quando isso aumentar muito, significa que ela ovulou. Então aí tem um conjunto de indicadores, né? Tabelinha, mais a temperatura basal, deixa eu só ver aqui, não tem aqui, mais o muco cervical. O que é o muco cervical? O muco lá dentro da vagina. Então a mulher puxa um pouquinho do muco, dá uma pinçadinha com o dedo mesmo, do muco da vagina, e vê se está muito líquido ou se ele está mais viscoso, certo? Mais viscoso. Quando está bem viscoso, que faz assim, puxa até um fiozinho, é mais próximo do dia fértil. Então isso começa logo depois da menstruação, a mulher vai testando dia a dia, vai vendo que esse muco ele vai ficando cada vez menos líquido, mais viscoso, vamos dizer assim, e perto dos dias férteis é o dia que está mais viscoso, já sabe que está perto do dia fértil. Então, muco mais temperatura basal, mais a tabelinha, tudo junto, dá uma boa segurança ali para a pessoa. Não é, lógico que não chega nem perto
dos outros métodos, mas é razoável. Espermicida eu tinha falado, né? Usa com diafragma, né? Ou com o DIU para matar, né? Para complementar, vamos dizer assim, certo? Ah, esqueci de falar, gente. Fui passando aqui e esqueci de falar do hormonal que é o DIU medicamentoso. O DIU medicamentoso, ele libera hormônio. E ele pode ficar até 5 anos. Então a mulher fica 5 anos sem liberar óvulos. Pode ser que de vez em quando ela dê uma menstruadinha, mas pode ser que se funcionar muito bem, 5 anos sem menstruar com o DIU medicamentoso. Só que ele é mais caro, né? Só que ele é mais caro daí. Ele deve custar, sabe uma coisa? Eu vou fazer uma pesquisa aqui, até porque eu fiquei em dúvida. Mas eu acredito que seja em torno de R$ 2.000. Tá? É em torno disso. De preço. Vamos ver aqui. Há 5 anos? Olha só, tá barato. Oi? 875. Oi? Há 5 anos? Não tá tão caro. Não, 875, tô achando baratinho, falar bem a verdade pra você. Tá? Baratinho. Então, é que ele era muito caro a última vez que eu vi, porque antes da minha esposa fazer a laqueadura, a gente até pensou, laqueadura não, antes de eu fazer a vasectomia, a gente pensou em a minha esposa colocar o Dilmirena. E na época, estava em torno aí de R$ 2.000. Só que isso já faz alguns anos já, certo? Então, por isso que deve ter barateado, deve ter vendido mais, barateou, né? Coisa assim, acontece isso, né? Logicamente, como todo DIU, tem que ser colocado no médico, né? Se você contar por caixinha de anticoncepcional, acaba sendo bem mais barato, no caso, né? Então, acaba valendo a pena mesmo. Deixa eu ver aqui. Logicamente que a abstinência sexual é o método, né, mais eficiente, né? Usar com a tabelinha, por exemplo, porque a tabelinha, na verdade, ela sempre é usada junto com a abstinência sexual, né? Ou, se não tiver abstinência sexual, tem que usar vários, né? Camisinha, tabelinha, tem que fazer alguns outros métodos juntos para funcionar, senão não tem como funcionar, né? Agora, abstinência sexual total é a única que é 100% eficiente, vamos colocar assim. Só uma coisa importante, abstinência sexual significa tudo, tá? Não tem nem preliminares daí. Isso é bem importante falar. Tá? Aqui só uma visão, eu tenho até que atualizar esse aqui, né? Do que as mulheres usam normalmente, né? Então, 81 é a porcentagem aproximada de mulheres brasileiras que utilizam contraceptivos, certo? 27, a maioria acaba usando a pílula anticoncepcional, né? 25% já contando as mais velhas, tá? E assim por diante. Então, aqui é só mais curiosidade para vocês. E aqui eu vou colocar esse PowerPoint para vocês depois na sala de aula, tá? Então ali tá como se fosse uma não é porcentagem, como é que se diz? Uma estatística, né, da eficiência. Então, espermicida e coito interrompido, veja lá, são os menos eficientes, né? Então, você tem, sem dúvida nenhuma, o pior de todos. Aí o preservativo feminino um pouco melhor, diafragma, o preservativo masculino já tem uma eficiência maior. Esse preservativo masculino, a gente já está chegando ali a 95%, tá? Certo? Então, o método da amenorreia da lactação significa a mulher, enquanto está lactando, ela para de ter ciclo menstrual, por isso ela não engravida. Então, algumas mulheres usam a lactação como um método contraceptivo, vão amamentando a criança por mais tempo, e é um método contraceptivo. Muito eficiente, por exemplo, para pessoal de baixa renda, porque você mata 2 coelhos com uma cajadada só, né? Você fala para esse cara, olha, amamenta a criança que vai estar nutrida,
né? E de quebra você tem um método contraceptivo. Tá? E veja que é melhor do que preservativo a eficiência deles. Daí vem os hormonais. Pílula, adesivo, todos acima de 98%. Certo? Todos acima de 98%, chegando ali nos implantes, né? Logicamente, o DIU, principalmente o medicamentoso, chega lá a 99%. Né? A esterilização feminina e vasectomia também. Tá? Isso é mais curiosidades também sobre isso. Mas veja que quanto mais eficiente, mais invasivo, né? Mais ele é, mais tem que ser melhor pensado se vai fazer ou não. Tudo bem? Perguntinhas, dúvidas? Fale, Isabela. Existe gente imune a qualquer coisa, Isabela. Sim, sim, já nasce assim. Só que não vem com certificado, tá? Disso, certo? Não é assim, tipo, o cara faz o exame de sangue, tipo, o médico pediu um exame de sangue e descobre que é imune. Sabe que existem pessoas imunes porque aconteceram casos de pessoas que eram de alto risco ou que participaram, inclusive, de pesquisas, mas assim, ó, uma aqui, outra lá, outro lugar, que acabaram vendo que o cara não pegava o HIV de jeito nenhum. E é exceção da exceção, né? Você pode... Tem... Eu vou dar um exemplo bem bobo aqui, tá? Eu tiro sarro muito que eu não pego gripe. Muito difícil pegar gripe. Nossa, é porque as pessoas acham que final de semana o nariz entupido é gripe, né? Gripe não, gripe demora uma semana, dá febre, as pessoas passam mal, é ruim, tá? E eu nunca pego. Pelo menos eu não lembro a última vez que eu peguei gripe na minha vida. E é uma coisa da minha imunidade, provavelmente. E isso não quer dizer que eu sei... E tem que tomar cuidado o seguinte, isso não quer dizer que o cara tem uma super imunidade. Às vezes o cara é imune ao HIV e fica gripado 500 vezes. Qualquer virose pega o cara. Então, Guilherme, em tese, sim. Em tese, sim. O problema maior é fazer funcionar direito. Então, normalmente tem alguns outros problemas relativos à imunidade desses caras que fazem com que a vacina não funcione bem para todo mundo. Tá? Eu tinha que estudar mais. Eu vi uma vez o Átila falando sobre isso, por que não funcionava, né? Porque uma ideia muito legal, Guilherme, agora que você falou, tipo, que nem a vacina da Pfizer, né? A vacina da Pfizer, você pega lá um RNA e faz o corpo, você ensina o corpo a produzir um anticorpo. Não que nem as outras vacinas, não é que as outras vacinas é como se você estivesse infectando de alguma forma o corpo, né? A Pfizer não, a Pfizer ela vai lá e ensina o corpo a fazer esse anticorpo específico, por isso que ele é mais específico, ele é mais eficiente, vamos dizer assim, do que as outras. Mas é que ele vai lá na célula ensinar, tá? Então ela faz, na verdade é assim, a vacina da Pfizer, ela faz as nossas células produzir proteínas do vírus. E daí, quando elas produzem essa proteína do vírus, ela acha estranho e começa a produzir o anticorpo contra aquele vírus. Talvez, daqui a uns anos, essa tecnologia usada na Pfizer, para o HIV, talvez funcione. O grande problema é a taxa de mutação que ele tem, né? Se esse vírus já tem mutação, e mesmo até o pessoal da Pfizer estava com medo, né, que não desse mais certo a vacina, imagine o HIV, mas é muito mais mutante, mas muito mais mutante mesmo. Porque, vamos dizer assim, você pega coronavírus, você vai pegar o coronavírus e beleza, você vai sobreviver daquele coronavírus que você pegou, acabou. Tá? Se você pegar HIV, daqui um mês, primeiro que você não sabe que pegou, né? Fica lá ele multiplicando em silêncio. E daqui um mês, vai ver lá, tem uns
5 tipos de HIV diferentes no teu corpo. E não porque você se infectou de novo, porque ele mutou dentro de você. Esse é o inferno do HIV. Ele é extremamente mutante. Tá? Extremamente mutante. E atrapalha tudo, né? Obviamente. Belezinha? Depende do vírus, tá, Guilherme? Vai depender do vírus. Eu vou explicar. Vou abrir uma Jamboard aqui para explicar isso para você. Vou explicar os 4 tipos de vírus básicos que existem, tá? Eu vou pegar a última Jamboard, que eu nem usei muito da própria. Pode falar. Quem que levantou a mão? Alguém levantou a mão? Levantou a mão? Ou foi sem querer? Ah, não, foi uma... Ah, tá aqui. Então, vou pegar a guia aqui. Compartilhar com vocês também. Então, tá aqui, ó. Então, tem... Vou colocar aqui os tipos de vírus, tá? Então, você tem o vírus básico, mais conhecido, é o DNA vírus. Então, o DNA vírus é um vírus de DNA normal, que nem o nosso, dupla hélice e tudo mais. Vai ter a cápsula dele, o material genético dele é um vírus. Quando você vai ver o funcionamento dele no nosso corpo, quando ele nos infecta, ele leva exatamente, o modo de funcionar dele é exatamente o mesmo das nossas células. DNA, produz RNA, né? Mensageiro, que produz as proteínas e começa a tomar conta, que a proteína que é ativa, né? Fisiologicamente, né? Metabolicamente ativa. Produz a proteína e aí faz a célula, transforma essa célula numa fábrica de vírus. O DNA, ele é uma molécula muito estável. Ele pode ter mutação, pode ter falhas na hora que duplica ele, na hora que faz todo esse processo. Mas a taxa de mutação do DNA é muito baixa. Então, vírus de DNA são vírus bem estáveis, tá? Não tem quase nada de mutação, esses vírus de DNA. Deixa eu só pegar aqui alguns exemplos de vírus de DNA para... Oi, pode falar. Então, basicamente, esses são os mais fáceis de curar, teoricamente? De fazer vacina, muitas vezes. Acaba sendo mesmo. Lógico, tem outros fatores que influenciam nisso aí, tá? Mas esse é uma das situações que com certeza acaba influenciando. Então, por exemplo, assim, ó, catapora, cachumba, febre amarela, são vacinas que tem aí há muito tempo já, né? Mas, por exemplo, tá nesse exemplo a dengue. E dengue é um vírus que não tem vacina, né? Mas por um outro motivo, que eu já te falo por quê, tá? Mas então são vírus mais estáveis. Não, pior que não, cara. O problema E era um medo quando foram fazer a vacina do coronavírus, já que vamos começar a falar, vou falar agora. Do próprio coronavírus, uma das coisas que tem, não sei se você percebeu que as pessoas que pegavam coronavírus 2 vezes, a segunda vez, parecia que vinha mais forte, era mais difícil, tipo, tinha mais sintomas, não sei se você chegou a ouviu falar isso alguma vez. Do próprio coronavírus. Então, o que acontece é o seguinte, o coronavírus faz isso numa porcentagem menor, o dengue faz isso numa porcentagem muito grande. Tem 4 vírus da dengue, tá? No Brasil, tem 3 que são mais típicos, acharam esse 4º uma vez, mas não é considerado que tem no Brasil. Quando você pega a dengue a primeira vez, você vai ter
um sintoma semelhante ao da gripe. Normalmente só tem esses sintomas da gripe. Tá? Casos raríssimos vira mais complicado, dá complicações que a pessoa vai a óbito na primeira vez. Na segunda vez, você não pega a dengue do mesmo vírus que você já pegou, porque você começou a produzir anticorpos contra ele. Só que o outro vírus, que são 4 tipos de vírus que eu falei, o outro vírus que tem, o nosso sistema imunológico, como ele já foi sensibilizado pela vez anterior que pegou, é como se ele ficasse esquizofrênico. E ele libera um monte de substâncias, principalmente vasodilatadoras, que dão fragilidade vascular e causam hemorragias pelo corpo todo. E aí vem a tal da dengue hemorrágica, que é a que mata. E esse é o problema de fazer a vacina para dengue. Entendeu? Porque você tem que fazer uma vacina que seja para todas. E daí ocorria a tal da dengue hemorrágica por causa da vacinação. Então, esse era um medo muito grande na hora de testar as vacinas, no caso do coronavírus. Mas, por sorte, esse mal não aconteceu, né? Não tivemos esse problema aí, tá? Então, esse é o primeiro caso. Daí, tem os RNAs vírus. RNA vírus. Tem 2 tipos, tá? 2 tipos de RNA vírus. Um, que é de fita negativa, que a gente chama. Então, eu vou colocar aqui, RNA de fita negativa. Por que fita negativa? Porque ele vai ter que produzir, ele vai trabalhar como se fosse um DNA, ele vai ter que produzir um RNA mensageiro, para depois produzir uma proteína. Tá? E o outro é o RNA de fita positiva, que ele já, a partir dele, já produz direto a proteína. Certo? Esses vírus de RNA são, por exemplo, o vírus da gripe e o vírus do resfriado. Eles são bem mutantes mesmo. O vírus do coronavírus. O coronavírus é um desses aí. Tá? Eu só não lembro se ele é positivo ou negativo, mas é um desses aí. Então, ele tem uma taxa de mutação relativamente grande. Por isso que você não pode deixar ele circular. Porque, veja, tenta imaginar o seguinte. Se a taxa de mutação é 1%, eu estou dizendo que a cada 100 vírus duplicados, 1% vai sair diferente do original. Certo? Se eu tenho 100 pessoas infectadas e cada uma delas multiplica esse vírus 1 milhão de vezes, quantas mutações estão acontecendo aí? Agora, tenta imaginar o seguinte. Se eu tenho 2.000 pessoas sendo infectadas por dia num país, qual a chance de ter uma mutação que seja importante e possa trazer um vírus pior para a gente? E daí tem as antas que falam, mas tem que deixar para... como não deixam eles se multiplicar, eles vão tentar sobreviver. Gente, a evolução ela não acontece por uso e desuso, tá? Ninguém quer mudar, assim. Ninguém, não adianta nem ser humano querendo, nem racionalmente querendo mudar, não muda. Não vai, não é evolução isso. Que aparece em filme de ficção científica é tudo mentira, sabe? Inventei uma nova evolução do homem. Não existe isso, tá? A evolução, ela acontece por mutações ao acaso, só que quando pipoca o negócio que dá certo, ela começa a se sobressair naquele ambiente onde antes outro era melhor. É o caso da variante Delta. É o caso da variante Delta. Ela conseguiu, tipo, ao acaso, as mutações vão acontecer. Por que aparece uma Delta da vida? Pô, apareceram zilhões de mutações sem nada demais. Só que nesses zilhões de mutações aparece uma alfa, uma beta, uma delta, uma gama, e aí tem uns
Então, quanto Professor, tá travando. cair. Não sei se você está me ouvindo, mas tá bem travado sua Travando voz. também. Melhorou? Agora? Agora melhorou. Aham. Melhorou. Melhorou? Beleza. Então tá. Então, que eu estava falando, quanto mais gente pegando a doença, mais chance de ter mutações, mais chance de ter problema maior no futuro. Esse é um grande risco que se tem. Tá? Que, digo, vou dizer assim, ó, esse é um dos grandes medos que eu tenho do jeito que o Brasil está lidando com a pandemia, certo? Porque a gente tá deixando o vírus rolar solto e se pipocar um vírus que a vacina não dá conta, nossa, vai morrer muito mais gente que já morreu, se chegar nesse caso. Mas será que chega? Pode chegar? Pode chegar. Pode não chegar, mas pode chegar. Só que quanto mais gente a gente deixar doente e menos gente vacinada tiver, mais chance de que isso aconteça. Então, são dois problemas aí, né? Primeiro, a gente tem que vacinar todo mundo e tentar parar o vírus ao mesmo tempo. São duas situações importantes. E o último é o retrovírus. Esse é o da AIDS. Retrovírus. O retrovírus, ele é um RNA vírus que vai produzir um DNA. Esse DNA vai ser incluído no material genético da gente, aí vai produzir o RNA mensageiro, para daí produzir a proteína. Tá? Deixa eu colocar uma ideia aqui, ó. Quanto mais passos você tem aqui, ó, principalmente se for de RNA, maior a chance de falhas e de mutações. Por isso que o retrovírus é o mais comum de ter mutações. Por isso que o vírus HIV, uma mesma pessoa se infecta uma vez só, depois de um tempo ela tem vários tipos de vírus ao mesmo tempo lá. E essa é a dificuldade de fazer a vacina para ela. Entendi. Beleza? Beleza. Beleza, então. Tranquilo. Então, terminamos essa parte de métodos contraceptivos e vamos para uma outra aulinha agora, que é histologia animal. Vocês lembram o que é histologia, gente? Quem? É estudar, tipo, a pele, tecido e tal, epiderme. Tecidos, isso. Eu sei, mas não lembro. Tá certo, Isadora. Então, exatamente, Isabela, é estudar os tecidos. Nós vamos estudar os tecidos animais aqui, os tecidos vegetais é estudado lá com a botânica, né? Estudo lá quando trabalha com a botânica, a histologia animal. Vou dizer para vocês que a parte de histologia, ela é muito técnica, muito nome. Vocês fizeram, foi comigo que vocês fizeram o trabalho de tecidos Foi, animais? professor. Foi naquele que a gente fez uma mini feirinha de ciência lá? Pera, eu não lembro da mini feirinha de ciências. Eu lembro que a Não gente era fez. uma que a gente pegou cada canto A da da que a sala? gente fez sobre criacionismo, que era da Ah, Celebrar. era verdade, foi de criacionismo. Aí, esse de histologia a gente fez com um podcast. Ah, é verdade, do podcast. Nossa, gente. Legal a gente fazia podcast. É verdade. A gente faz ainda hoje. Só Que que. legal. Eu sou fãzaço de podcast, adoro podcast. Eu escuto demais. Eu passo tempo. Ando muito de ônibus, aí sempre que eu tô no ônibus, podcast. Tô de bobeira, podcast. Sempre. Escuto muito podcast de história, não tem nada a ver com biologia, escuto podcast de história. Demais. É bom, né, Isabel? Eu gosto. Mas, enfim, vamos trabalhar tecidos. Que nem eu falei, tem uma parte muito técnica, tá?
mas é um preparativo para trabalhar a fisiologia depois, e isso vai ser bem importante, tá? Bem importante. Então, vamos lá. Vai ter uma parte que eu vou passar rapidinho, certo? E por que vai ter uma parte que eu vou passar rapidinho? Porque ele vai falar da histologia, mas vai falar da histologia da origem dos tecidos. Eu estou viajando aqui, tá? Da origem dos tecidos. Essa é a questão aqui. Então, a gente vai... Deixa eu pegar aqui, está no lugar errado. E vamos nessa. Tá? Então, vamos lá. Histologia dos tecidos. A gente vai dividir lá eles em epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Aí. Certo? Então, aqui, só para relembrar, tem uma fecundação aqui no começo, tá? Isso aqui é uma fecundação. Certo? Essa fecundação... Deixa eu ver só se eu consigo pegar aqui um... apontador laser. Olha só. Aqui eu tenho uma fecundação, primeira divisão, primeira clivagem, formou a mórula, daí a blástula, daí a gástrula e assim por diante. Então, é ali que vão se formar os tecidos, né? Vamos colocar dessa forma. Então, deixa eu já vou passar para frente aqui, ó. Gástrula, arquêntero. E aí, a partir da gástrula, começa a se formar os tecidos. Então, tá ali, ó. As células do embrião são totipotentes e originam as diversas células que tem no nosso organismo. Primeiro, ainda dá tecido epitelial. Tecido epitelial, gente, o básico é o tecido epitelial de revestimento. Tecido epitelial de revestimento. Veja só uma coisa. Deixa eu só... Opa! Não, esquece. Apertei no lugar errado aqui. Tá? Desativar. Eu estou tentando ver se consigo achar alguma coisa que possa escrever aqui. Fazer download. Não, deixa quieto. Vai ser assim mesmo. Então, olha só. O tecido básico no estudo é o tecido epitelial de revestimento. Por quê? Porque daí vai ter o tecido epitelial glandular, só que o glandular sempre é derivado do tecido epitelial de revestimento. E quando fala revestimento é tudo aquilo que vai estar na superfície das estruturas do corpo. Então, do corpo propriamente, a nossa pele, a última camada, é tecido epitelial. Mas a mucosa bucal por dentro é tecido epitelial. Nosso esôfago, estômago, traqueia, pulmão, tecido epitelial. Por dentro dos vasos sanguíneos, tecido epitelial. Por fora dos vasos sanguíneos, tecido epitelial. Envolvendo o pulmão, tecido. Então, se veja que ele reveste superfícies em geral, seja interno ou externo. Essa é a função principal do tecido epitelial. Daí, você tem o tecido epitelial de glandular, né? Que, como eu falei, é derivado do tecido epitelial de revestimento e está mais relacionado à produção de substâncias que vão ser secretadas. Tá? A gente vai ver depois isso daí. Então, aqui a origem, primeiro. A origem pode ser tanto da ectoderme, quanto da mesoderme, quanto da endoderme, no embrião. Isso aqui é sempre a origem no embrião. Então, por exemplo, a nossa pele, a parte da epiderme da nossa pele, a pele é um órgão, tá, gente? Um órgão formado por vários tecidos. A parte mais externa da nossa pele, que volta aí, tá? É derivada da ectoderme. Mas a parte do nosso esôfago, estômago, já é da endoderme. Aí você tem o revestimento de dentro dos vasos sanguíneos, já é da mesoderme. Certo? Então você pode ter origem tecido epitelial nos 3 folhetos embrionários que a gente chama. Aqui. Tá? Característica. Olha esse termo aqui, ó. Células justapostas.
Célula justaposta significa célula ladinho a ladinho, grudadinho uma na outra. Sempre muito grudado. Tão grudado que diz que não tem espaço entre uma célula e outra. Ou não vai ter nenhuma substância entre elas, ou toda a substância que está lá, basicamente, é o glicocálix. Alguém lembra o que é o glicocálix, gente? Hein? Vocês estão aí? Estamos, mas eu não lembro. O que é um glicocálix, Isabela? Glicocálix. Hein? Foi tomar o horário porque era o horário certo, né, Isabela? Isso aí. Glicocálix, gente, é aquela camadinha de proteínas e carboidratos em volta da membrana plasmática dos animais. Que eu falei que ele era importante, ele pode conectar, mas ele pode fazer a comunicação entre as células, era responsável pelo reconhecimento imunológico nosso. Então, o nosso sistema imunológico sabe que pode atacar ou não alguma coisa, reconhecendo o glicocálix. Ele reconhece o nosso glicocálix, não ataca. Se há alguma coisa diferente, ele vai lá e ataca. Então, o glicocálix é bem importante de guardar. Quando eu falo assim, mas o cara foi fazer um transplante, mas teve problema porque deu uma me ajudem, hein? Rejeição? Rejeição, obrigado. Isso mesmo. Deu uma rejeição. Por que deu uma rejeição? Porque cada pessoa do mundo tem um glicocálix diferente um do outro. A não ser irmãos gêmeos, todo mundo tem um glicocálix diferente. Certo? E daí o que acontece? Se você pega e faz um transplante de qualquer jeito, não que hoje é mais difícil, sempre vai ter um pouquinho de rejeição, que nem eu falei, não tem igual. Então, se tenta fazer o mais próximo possível o glicocálix de duas pessoas, mas daí o sistema imunológico pode olhar aquilo assim, tá tentando me enganar, né? E ataca aquele órgão lá, porque ele não reconhece como dele. Isso é rejeição. Certo? Por isso que um dos estudos da célula-tronco é exatamente fazer órgãos, porque ele não vai ter rejeição, porque pega uma célula minha e produz um coração meu, e daí não tem rejeição. Essa é a ideia de fazer clonagem terapêutica, vamos dizer assim. Tá? Ele é inervado, vamos dizer assim, nervo, tecido epitelial não tem. O que ele tem é terminações nervosas, muitas terminações nervosas. A gente sente, toca aqui na pele, a gente consegue sentir, né, pressão, dor, calor, frio, certo? Por causa das inervações. Vamos dizer assim, o tecido nervoso não é algo normal do tecido epitelial. Normalmente ele vem do tecido conjuntivo, que está do lado, depois vocês vão ver. Tá? A gente vai comentar sobre isso. Mas tem terminações, finalizações nervosas, isso sim. Tá? Não é vascularizado, tecido epitelial não sangra. Como exemplo, eu sempre gosto de dar aquela brincadeira que acho que a maioria de vocês já fez, de pegar um alfinete, colocar no dedo e deixar penduradinho no dedo, assim, certo? Então, você passou tecido epitelial. Não doeu, não sangrou, certo? Então, essa é uma prova. Se sangrar é porque chegou no tecido conjuntivo. Pode falar, quem mandou o Enzo. Professor, a cutícula, ela seria tipo o tecido epitelial? A cutícula, boa pergunta, guria. Nunca me toquei de saber se cutícula é tecido epitelial, porque, mas assim, a cutícula é o que sim. na manicure, porque na manicure eles tiram e não sangra, né? Mas é que eu tenho que saber, é que eu não sei se a cutícula tem célula ou não tem célula, ou é só queratina. Vou ter que estudar sobre cutícula agora para saber. Tá mas bom. uma coisa é certa, Isabela. Na hora que vai tirando lá e doeu e sangrou, é porque chegou em tecido conjuntivo. Certo? Chegou em tecido conjuntivo. Eu acho que deve ser tecido epitelial, sim. Tá? A nossa parte externa, Isadora, nossa parte externa é só célula morta. Você não tem célula viva aqui nessa parte superior da pele.
Isso aqui, você está pegando célula morta aqui, ó. Morreu. E você bate aqui, a gente não vê, mas a gente bate aqui e tá voando célula pra caramba aí. Deixa eu ver uma coisa, o Enzo entrou na sala. Enzo, você quer falar alguma coisa? Você está aqui ainda? Está entre nós? Não, só estou bisoiando. Dando uma bisoiada aí? Então, Estou beleza. aprendendo sobre cutículas. Isso, cara, você viu? Só aqui é assim, cara, a gente é manicure, Legal. pedicure, faz cirurgia cardíaca, fala sobre... Nossa, é uma coisa de louco isso aqui. Tá bom, queridão. Boa aula de você. Valeu, cara. Obrigado, cara. Fala, Isabela. O que você tá rindo? Eita. Olha só, gente. Então, de nós, então tá certo. Então, sangrou já não é mais tecido epitelial. Tecido conjuntivo a gente vai ver depois. Tá? Sempre tá assentado numa membrana basal. Por quê? Essa membrana basal, na verdade, vai prender o tecido epitelial num tecido conjuntivo. Tem que sempre estar do lado do tecido epitelial, tem que ter um tecido conjuntivo, chamado tecido conjuntivo adjacente, seria mais correto que subjacente, tá? Por que adjacente é mais correto? Eu vou dar aula de português agora para vocês. Olhem o poder do professor de vocês. Olha isso aqui, ó. O que significa um adjunto adnominal? Hã? Vai lá, alguém me diga o que significa isso. Ah, professor, eu sei lá o que é isso. Algo de português. Então, olha só que legal. Adjunto, adverbial, adnominal, é que está do ladinho. Adnominal está do ladinho do substantivo. Adverbial está do ladinho do verbo. E o tecido conjuntivo adjacente é aquele que está do ladinho do tecido epitelial sempre. Tecido conjuntivo adjacente. Entenderam? Agora, você vai perguntar para mim, para que serve esse adjunto adnominal? Eu não sei. Eu só estou dando uma demitida mesmo, tá? Só para constar. Dicas, mas é que fica mais fácil de você estudar agora lá, pensando desta forma já, pelo menos. Quando eu for estudar português, eu vou levar isso em consideração. Tá? E você vê lá, se é subordinada, se... Tô brincando, não sei nada. Exatamente, Guilherme. Por isso que é mais certo falar adjacente que subjacente. Que subjacente significa abaixo de. Tá? Então, tenta imaginar assim, ó. Olha a minha carequinha aqui, ó. Meu tecido epitelial aqui. Embaixo dele tem um tecido conjuntivo, né? Tá subjacente. Tá sublinhado. Exatamente. Tá embaixo da linha. Exatamente. Tá? Então, aqui, ó, subjacente. Mas e o tecido conjuntivo que tá ao lado do tecido epitelial da sola do meu pé? Ele tá para cima, não tá? Depende do meu referencial. Pode estar do lado, na pele do lado. Então, adjacente é sempre adjacente, tá sempre do ladinho. Tá? Tem aqui ele, tá aqui do ladinho. Sempre juntinho ali com ele. Entenderam a lógica do negócio? Por isso que eu gosto mais de adjacente do que subjacente. Certo? E eu acho que talvez hoje em dia é mais usado isso aí. Tá? E ali funções, ó, revestimento, proteção, secreção, absorção, sensorial. Porque eu, apesar de ter falado lá que não tem nervos propriamente, tem algumas estruturas que são derivadas do próprio tecido epitelial, que são terminações nervosas, certo? Por isso que tem essa ideia de sensorial também. Tá? Então ali, ó, tecido epitelial de revestimento. É muito normal, eu vou escrever aqui no chat, tá? O tecido epitelial vira escrito assim, ó, T-E-R. Tecido epitelial de revestimento. T-R, tecido epitelial. Então, é muito comum você encontrar T-R escrito em vez de tecido epitelial de revestimento. Que daí pode até falar de vários tipos de tecido, a gente vai falar de alguns tipos de tecidos epiteliais, e daí eu vou falar de alguns tipos de tecidos epiteliais de revestimento, tá? A gente classifica eles conforme algumas situações.
número de camadas e tipo de célula, formato da célula, certo? Em termos de número de camadas, ele pode ser simples, é uma camada de célula única, certo? Só tem uma camada de célula, depois a gente vai ver onde é que tem. Aqui está dizendo tegumento dos invertebrados, que significa a última camada de células externa dos invertebrados, normalmente é de uma camada de células só, tecido epitelial, e isso é muito importante, porque eu esqueci de falar no começo da aula, vou falar agora para vocês. Tecido epitelial, ele tem as mesmas características, isso é muito legal, gente, isso é muito legal. Tecido epitelial, as características gerais dele têm as mesmas, vamos dizer assim, os mesmos parâmetros, seja para um inseto, seja para um plateuminto, seja para um ser humano. Certo? É a mesma, a nossa base é sempre a mesma ideia. Então, isso é muito interessante. Daí a gente vai ver, tem alguns nossos que também são simples, tá? Aí tem os estratificados, tem várias camadas de célula, tá? Nos vertebrados, a nossa pele, nosso tegumento, a nossa pele. São várias camadas de célula, tá? E o pseudoestratificado, que é o que aparece na nossa bexiga, não é a nossa bexiga, desculpa. Eu ia falar nossa traqueia, que aparece pseudoestratificado porque ele parece estratificado. Tá? Pseudo é falso, né? Parece, mas não é. Essa é a ideia aqui, tá? Então, quanto à forma das células, pode ser pavimentoso, cúbico, cilíndrico, prismático ou colunar, pode ser colunar também, e de transição, tá? Já vamos mostrar cada um desses exemplos, já vou mostrar aqui fotinhos e dizer porquê de cada um deles, tá? Então aqui só, desculpe, exemplos aqui, ó. O cúbico aqui, ó, aparece no epitélio do ovário, dos bronquíolos, nosso sistema respiratório, né? Tá? As glândulas ali, deixa um pouco de lado, não é tão importante. É mais o revestimento que nos interessa. Pavimentoso simples. Uma camadinha de células pavimentosas. Mesotélio das serosas, seriam, reveste o nosso pulmão, por exemplo, externamente. Endotélio dos vasos sanguíneos significa a camada que reveste internamente os vasos sanguíneos. Tá? Cilíndrico, ou prismático, ou colunar. Pode falar, Isadora. Então, uma coisa que eu queria saber é que no pulmão tem buraco, assim, pro ar? Eu não sei como é que funciona dentro do pulmão, é isso que eu queria saber. Na verdade é assim. Tenta imaginar assim, Isadora. Entra o ar e o ar vai terminar entrando no alvéolo pulmonar, que é aquele saquinho que tem na ponta. Tem que ficar até ali. Daí, isso, Isabela. Só que assim, tenta imaginar o seguinte, é como se fosse várias micro bexiguinhas lá dentro do pulmão, que são os nossos alvéolos pulmonares, micro bexiguinhas, que vai ramificando, né, traqueia, brônquios, bronquíolos, e finaliza lá no alvéolo pulmonar. Pequenas bolsinhas lá. Nessas bolsinhas tem uma irrigação sanguínea bem grande nela, e daí ocorre a troca gasosa do vaso sanguíneo com o ar que está dentro desse alvéolo pulmonar. Se você fizer um furo, Isadora, deixa eu me lembrar o nome que eu estava, esses tempos atrás, eu estava conversando com meu sobrinho, é médico, e eu estava conversando sobre isso. Ai, como é que é? Quando faz um furo no pulmão, por exemplo, o cara quebrou a costela, fez um furo no pulmão. Começa a entrar ar no corpo propriamente. E aquele ar no corpo começa a pressionar o próprio pulmão e a pessoa vai ficando sem ar. Certo? Será que a minha esposa vai lembrar o nome disso? Não lembro o nome disso. É horrível, é horrível. E daí, o que o médico tem que fazer? O médico tem que abrir, isso é uma perfuração interna do pulmão, porque ele começa a sair ar do pulmão e não começa a fazer troca gasosa. Ele tem que abrir, colocar um cano para sair aquele ar do corpo, a pessoa poder voltar a respirar, e tem que fechar, e ainda tem que fechar onde furou o pneumotórax. Obrigado, João Vitor. Exatamente.
É o tal do pneumotórax. Exato, é ar no pulmão. Então você tem que fazer essa abertura aí, senão o cara morre porque o ar que ele respira vai comprimir o próprio pulmão e não tem trocas gasosas. Não adianta a tracostomia daí. Não, porque tracostomia é quando você não consegue passar o ar aqui, Isabela, na garganta. Então, nesse pedaço aqui, você está com problema aqui, então você abre para entrar direto por aqui. Certo? Então, nesse caso, a tracostomia não funciona. Imagine, deve ser danado. E eu lembro que meu sobrinho falou que parece que o cara está soltando um punzão pelo pulmão, faz porque tem um monte de líquido lá dentro, né? Saindo ar do tórax do cara, assim. Do tórax. E é ar que ele respirou, né? Doideira, Isabel, doideira. Tem que ter pode falar, mas tem que ter muito sangue frio, né, para ser médico, né? Eu não sei se eu consigo fazer essas coisas. Então fala, Isabela, falando em pulmão. É muito. Catarro, vamos colocar assim, Isabela. Catarro é do nariz, tá? É muco nasal, que a gente chama de catarro. Eu brinco assim. Catarro, se tiver mole, tatu se tiver duro. É a mesma coisa. Certo? Quando você engole catarro, Isabela, você manda pro teu estômago, não pro teu pulmão. Certo? Então, vai lá. Você está num lugar e você não quer assoar o nariz, dá aquela fungada e você engoliu. Não foi pro teu pulmão. Certo? Pode fazer mal, professor, isso? Não. Comidinha, proteína, tem uns carboidratos ali. Comidinha de tatu para você. Sais minerais, nada demais. Na verdade, a gente engole muito muco pulmonar. Muito muco pulmonar. Todo mundo, não vai ter um dia na tua vida, a gente às vezes nem percebe que você não faça e acaba engolindo de novo, é muco do pulmão que está sendo produzido ali, você vai jogando isso pro teu estômago, e é por isso que o nosso estômago é super ácido, exatamente para destruir bactérias, qualquer coisa que entre por ali, a ideia é essa. Só se tiver uma bactéria bem danada, um vírus bem danado, consegue vencer essa acidez que causa doença na gente. Hoje não. Não, tava de boa, né, Vitor? Mas daí começou as conversas de tatu. Foi boa. Até agorinha tava dando de boa. Agora não aconselho mais. Quer dizer. Professor, mas então, Oi. tipo, o catarro, ele é feito aonde? Na mucosa nasal. A mucosa nasal é que nasal não é só beleza. aqui, tá? Você só imagina aqui, né? Mas o nariz é grandão para dentro. Vocês já viram alguém que fez plástica de nariz? Se você acompanhar uma pessoa que faz plástica de nariz, eles colocam um monte de gás lá dentro para segurar o sangue lá dentro, porque o plástico de nariz é uma das coisas mais tipo, cara, quem inventou a plástica de nariz com certeza devia ser um cara que odiava a mulher dele ou o marido, porque primeiro você vai lá e quebra todo o nariz, depois você monta ele de volta. É uma coisa de louco, é muito absurdo ele. E daí, se você for ver tirar essa gase, você pensa, nossa, cara, tirou o cérebro do cara, porque, tipo, é um negócio desse tamanho, assim, que sai de dentro do nariz, cara. É uma coisa absurda que sai de dentro do nariz da pessoa. Então, é grandão lá dentro. É bem grandão lá dentro. Então, toda aquela região interna produzindo esse muco, tá? Não é só aqui as nossas... como é que chama isso aqui? Esqueci. Enfim, nosso buraquinho de nariz aqui. Salgadinho. Tem uma música da Rita Lee que é bem nojenta, só fala coisas nojentas, assim, como se estivesse comendo. Já viram essa música? É um clássico. Fala de puas, de catarro, de furúnculo, do que você pensar, fala, é nojento demais. Procurem um dia.
faz parte da cultura brasileira. Professor, uma última pergunta. Pode É fazer. verdade que a gente tem, tipo, um furo, um buraquinho, sei lá, que é, tipo, entre o nariz e o... Não sei dizer, palato, sei lá, coisa assim, tipo, da boca. Entre nariz e boca, não sei. Palato. Não, acho que é entre o palato e o nariz, não. Você tem aqui, porque a tua faringe tem a orofaringe e a nasofaringe. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ok. É fechado, não tem nenhum, não pode ter, na verdade. Tá? Um buraco entre os dois. Deixa eu achar aqui, deixa eu só procurar em imagem. Mas existe uma malformação genética que faz ter Sim, aí sim, o lábio lábio leporino. leporino, é isso? Isso. Uhum. O lábio leporino depende, lógico que vai depender de quanto está cometido, né? Sei lá, porque às vezes pode ser uma coisa menorzinha, pode ser uma coisa maior. Olha o tamanho do nariz aqui dentro, gentarada. Olha isso aqui, ó. Ó, tá vendo como ele é grandão aqui para dentro? Isso aqui é a nasofaringe aqui, ó. E aqui a orofaringe. Aqui sim, ó. Essa parte é a parte onde você pode passar, tomou Coca-Cola e deu risada. É aqui que vai voltar a Coca-Cola do teu nariz. Já aconteceu isso com vocês? Ah, tá, entendi. Certo? Mas aqui, ó, é um osso completo, tá vendo? Esse osso não forma na pessoa que tem lábio leporino. Por isso que o lábio aqui não forma, porque esse osso tá aqui, ó, tá aqui na frente, ó. Isso que não forma. Entendeste? Aqui, pensa tudo isso aqui com gás aí. Eita, nossa, e é importante que seja assim. Bem importante que seja assim. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Não, prof. Então, beleza. Então, eu mudei para cá, ó. Aqui ainda continuando, alguns... Eu tô só falando os nomes, gente. Daqui a pouco eu mostro todos eles, tá? Por que você insiste? Mutou o som para não escutar as besteiras que a gente tava falando? Você tava jantando com a tua mãe e eu falando um monte de besteira aqui da música da Rita Lee. Caramba, cara. Coitada da tua mãe. Diz que eu mandei desculpa para ela, que não era a minha intenção. Tá? Ela conhece a música da Rita Lee, com certeza. Por isso que... tem uma música da Rita Lee que é bem nojenta, fala um monte de coisas nojentas. Não, mas eu não cantei a música. Eu não lembro a música de cor, mas fala de um monte de coisa nojenta. Enfim, olha só. Estratificado pavimentoso. O principal exemplo aqui, ó, que é queratinizado, é a da nossa pele. Da nossa pele. Está formada lá a parte mais externa de células achatadas, que tem melanócitos na base, que dão a cor da nossa pele. Não queratinizado, se não tem queratina, não é sequinho, é a mucosa bucal. Tá? Então, ele tem lá o cilíndrico, tá? Daí não é pavimentoso, tá? Pavimentoso da mucosa bucal. Cilíndrico na conjuntiva do olho e uretra, e de transição na bexiga. O que é de transição, na verdade? De transição é quando a célula pode mudar o formato e o número de camadas pode ser variado também. Porque o órgão enche e esvazia. Então, aquela célula que era assim, pode se tornar assim porque ficou cheia. Então, vai lá. Assim, se esvaziou, foi no banheiro, ela voltou. Daí encheu de novo. Eita, esticou. Tá? Por isso que ele está na bexiga, o de transição. Certo? Então, olha aqui, ó. Tecido epitelial lá. Então, características gerais, né? Revestimento aqui, só mostrar. Aqui o cúbico, que é uma forma cúbica. Aqui o pavimentoso. Tem uma coisa nesse desenho que eu gosto de falar, é que o pavimentoso ele é mais achatadinho um pouco. Aí ele ficou um pouquinho altinho ainda. Ele é mais achatadinho. O cilíndrico ou prismático ou colunar, tá?
E aí o de transição pode formar, pode estar menos esticado a segunda forma, né? Mais esticado a primeira forma, tá? Do lado contrário ali. Certo? Não sei se vai aparecer muito bem, mas unistratificado, ó. A gente tem no unistratificado uma fileira de núcleos aqui, todas batendo na lâmina basal, em contato com o tecido conjuntivo aqui, os vasos sanguíneos. Tá? Eu não sei se na casa de vocês conseguem ver isso aqui, que parece um monte de tijolinho, ficou muito clarinho aqui. Então, veja aqui, ó, esse Eu não verde consigo ver, parece só uma tira coisa amarela. laranja aqui. Então, eu vou fazer diferente. Vou fazer uma coisa aqui. Vou abrir a louça interativa de novo. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Só um pouquinho. Vou compartilhar aqui com vocês, que eu vou desenhar, vou dar uma desenhada. Não vou desenhar, vou pegar na internet, acho melhor. Tecido, epitelio de revestimento. Como é que é? Simples, não. Estratificado. Aqui. Então, eita, nós, apertei aqui sem querer, desculpe. Eu vou copiar a imagem aqui. Vocês estão vendo aqui, né? Viram que que eu não consigo ver vocês. Ainda tá carregando a imagem, não consigo ver ainda. Carregando a imagem, tá. Mas beleza. Agora dá pra ver. Tá meio borradinho, mas dá pra ver. Tá. Eu vou tentar aumentar um tanto aqui. Não sei se... Tá bom. Olha só. Aqui, ó. Aqui tá a lâmina basal. Aqui em marronzinho, o tecido conjuntivo, aqui embaixo. Você tem uma camada de células que toca essa lâmina basal e está prendendo tudo no tecido conjuntivo. E tem várias outras camadas de célula em cima. Por isso, estratificado daí. Certo? No caso aqui tem queratina. Tá? Então, veja só. Aqui tem um epitélio simples, lâmina basal, tecido conjuntivo e uma camada de células prismáticas ou colunares aqui. Tá? Aqui eu tenho estratificado, que eu tenho a camada aqui na lâmina basal e várias outras camadas de célula em cima, por isso estratificado. Tranquilo com isso aqui? Sim, não, talvez, mais ou menos? Até aqui tudo bem? Falem comigo, por favor. Tranquilo. Então, beleza. E agora vamos para o pseudoestratificado. O pseudoestratificado, a situação é a seguinte. Deixa eu chamar essa figura que eu gosto. O pseudoestratificado, na verdade, esse nome pseudoestratificado, ele vem do fato de que, antigamente, os caras não conseguiam ver a célula inteira, não tinham noção exata da célula inteira. Por quê? Porque no microscópio óptico normal, quando você faz a coloração, não dá para ver a separação entre uma célula e outra aqui, ó, onde começa uma célula e outra. Então, eles contavam o número de camadas pelo número de núcleos. O núcleo dá para ver. Então, você vê assim, ó, uma camada de núcleo aqui, uma camada de núcleo aqui. Então, tem 2 estratos aqui. Não é simples, é estratificado. Só que olha uma característica que tem aqui, ó. Tá vendo que todas as células estão tocando aqui a lâmina basal? Todas elas, não interessa se o núcleo está para baixo ou está para cima. Todas elas tocam aqui. E todas elas têm a superfície aqui. Portanto, é uma camada de célula só. Elas até parecem estratificadas, mas elas são simples. Por isso é chamado de pseudoestratificado. E aí?
Foi? Sim? Não? Talvez? Mais ou menos? Entenderam por que pseudoestratificado? Sim ou não, gente? Sim, professor. Beleza. Beleza, então eu vou fazer uma coisa aqui, entendeu? Eu vou pegar Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou colocar esta coisa aqui. Aham. Deixa eu fazer a outra lá. Já que eu fiz besterol, né, com esse negócio aqui, coloquei as figuras tudo errada. Vamos pegar as figuras certas e colocar agora aqui. Quem sabe faz ao vivo. Beleza. Então tá aí. Só que daí ficou estratificado e pseudo-estratificado junto. Compartilhar essa guia, apresentar de novo. A única diferença que tem aqui agora é porque, na verdade, essa uniestratificado aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, ela também tá aqui, e essa estratificada, ela está aqui. Vou fazer assim. Vou dar a cor aqui para preto. Atrás, isso. Então, vou colocar assim, estratificado. Só para vocês conseguirem ver, pelo menos mais ou menos ali, que aqui um lado é estratificado e o outro lado, aqui é o uniestraticado e aqui é o estratificado. Tá? Tá lá, uniestratificado e estratificado aqui e pseudo-estratificado aqui embaixo. Tá? Então lá, funções de desempenho lá, ó, protetores, tá? Então, tem a epiderme recoberta de queratina, não é o caso da boca, a boca não tem queratina, é uma mucosa, por isso que ela é úmida, a nossa pele é queratinizada e ela é seca, tá? As serosas aqui, por exemplo, a pleura do pulmão é sequinha também, em volta do pulmão, tá? Aqui, ó, dentro dos, deixa eu ver só aqui, lâmina própria, dos vasos sanguíneos, no caso aqui. Isso aqui são vasos sanguíneos, certo? Então tem musculatura. Lumen significa a parte de abertura lá. Aqui, desculpe, isso aqui é intestino, não é vaso sanguíneo, tá? Os dois aqui, na verdade, são intestininhos. Então, o tecido epitelial é só o revestimento interno lá, que é a mucosa. E aí já vamos para as glândulas. Mas as glândulas eu vou deixar para a próxima aula. Não vou explicar hoje a lâmina. Duvidinhas, perguntinhas, questionamentos? Algo a declarar? Ou tá tudo bem? Tá tudo bem, professor. Então, tá bom. Certo? Gente, então eu vou parar a gravação. Próxima segunda a gente continua.